A paz do Senhor, amados irmãos das igrejas do Evangelho Pleno, é uma grande alegria, uma grande honra poder dar a minha contribuição para a escola bíblica dominical das igrejas do Evangelho Pleno. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, aos meus apóstolos Hélio e Graça Moraes e aos dirigentes ou aos coordenadores deste departamento tão abençoado que é a nossa diaconisa Edma Solteiro e o presbítero Flaviano. Quero agradecer em nome de Jesus e dizer mais uma vez que sinto-me honrado em poder participar e contribuir com uma aula da escola bíblica. Queridos, nós iremos aqui extrair algumas lições do Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 1, versículo de número 18. Vamos iniciar esta escola bíblica, esta aula, com uma oração em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, meu Deus, consagrar esta escola bíblica, esta aula ao Senhor, e eu quero, meu Deus, declarar no nome de Jesus Cristo que a Tua mão poderosa esteja, ó Senhor, estendida sobre essas igrejas, sobre este ministério, sobre a vida dos nossos pastores, sobre a vida dos nossos líderes, que cada aula, meu Deus, seja, meu Deus, algo especial da Tua parte e específico para a vida de cada um dos irmãos. Pai, eu quero consagrar esta aula ao Senhor e declarar, meu Deus, que esta palavra, ela gere frutos que glorificam e exaltam o Teu nome. Assim oro, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero começar esta aula fazendo uma pergunta. Você está preparado para viver os sonhos de Deus ou os seus projetos? Repito, você está preparado para viver os sonhos de Deus ou os seus projetos? Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz assim o texto sagrado: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Verso de número 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Queridos irmãos, aqui nós vemos uma história muito conhecida da igreja, a qual eu quero aqui extrair algumas lições para esta aula de escola bíblica. Nós vemos aqui que José e Maria, eles já tinham um compromisso, eles já tinham algo programado. Então vamos entender aqui, como qualquer pessoa, eles sonhavam com o seu casamento, eles sonhavam em viver uma vida juntos, eles sonhavam em ter refeições juntos, eles sonhavam em viver o seu amor. E a Bíblia diz aqui que Maria, ela recebe a presença, ela recebe o anjo do Senhor, e o anjo vem com uma mensagem dizendo que ela estaria sendo agraciada por Deus em poder ser gestante do Filho de Deus. Ele iria dar a luz ao Filho do Altíssimo. Mas pense comigo, irmãos, a situação desse jovem casal. Como é que Maria agora iria explicar ao seu noivo José que ela estaria grávida? Certamente foi algo assim muito difícil para aquela jovem. Da mesma forma que para José. A Bíblia diz no versículo 20 que José ele projetou deixar Maria. Ou seja, José certamente, quando recebeu aquela notícia, todos os seus planos, todos os seus sonhos foram mudados.
A realidade a qual José estava vivendo era muito dura, porque ele amava Maria, ele desejava viver a sua vida com ela. Certamente esse casal tinha planos, eles tinham sonhos, e agora, devido a esta notícia, a Bíblia diz que José, ele projeta, deixar Maria. A Bíblia diz no versículo 20, projetando ele isso. José, ele não queria que Maria pegasse uma má fama entre os seus amigos e familiares. José, ele queria, de alguma forma, deixá-la secretamente ir embora, viver outra realidade, viver outro sonho, projetar algo novo para a sua vida, para o seu futuro, para as suas emoções, para a sua vida profissional. José, ele projetou fazer algo diferente daquilo que Deus ele estava sonhando para a vida de José. Queridos, mais uma vez eu pergunto, você está preparado para viver os sonhos de Deus ou os seus projetos? Os sonhos de Deus, eles são maiores e muito melhores do que os nossos. O sonho de Deus colocou José na história. O sonho de Deus colocou José no centro do propósito de Deus. Mas o projeto de José era totalmente diferente, era deixar Maria, era viver outra história. Irmãos, os nossos projetos, eles são diferentes dos sonhos de Deus. Talvez se José, ele vivesse os seus projetos, talvez se José ele fosse à frente com aquele projeto, talvez hoje nós não estaríamos falando de José. Talvez nós nem conheceríamos este homem, porque ele estava projetando algo diferente daquilo que Deus sonhou. Mas a Bíblia diz que o sonho de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Preste atenção. A Bíblia diz que projetando isso, projetando deixar Maria, José, ele queria desaparecer, ele queria ir embora, e naquela noite, o anjo de Deus aparece para José e diz: José, não temas em receber Maria. Aleluia. Irmãos, Deus sempre quer, Deus ele sempre vai sonhar coisas extraordinárias, coisas poderosas para as nossas vidas. Aleluia. A nossa realidade, ela não pode mudar a nossa história. Os sonhos de Deus é que devem mudar a nossa realidade. Preste atenção. A realidade da vida é dura. A realidade da vida é triste. E muitas pessoas, pela dureza da vida, pela dureza da realidade, estão projetando coisas, estão projetando o seu futuro, estão projetando algo para a sua vida emocional, a sua vida financeira, aonde que os sonhos de Deus são maiores e melhores. Nós precisamos arquivar os nossos projetos e nós precisamos viver os sonhos do Senhor para as nossas vidas. O projeto de José era pequeno, o projeto de José tirava ele da história, o projeto de José não iria trazer paz, não iria trazer alegria, mas os sonhos de Deus iriam trazer alegria e paz para ele. A primeira lição está no versículo 20, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos projetos. Verso de número 22, segunda lição, a Bíblia diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Irmãos, o que estava sendo aqui, o que estava acontecendo aqui, foi profetizado mais ou menos 700 anos antes deste acontecimento. Deus já havia projetado, Deus já havia falado, Deus já havia ministrado, Deus já havia revelado, e aqui está se cumprindo agora o sonho de Deus na vida daquela família, na vida deste casal. Eu quero dizer a você que os sonhos de Deus, eles são baseados na sua palavra. Os sonhos de Deus, eles têm base bíblica. Os sonhos de Deus para a nossa vida, aleluia, eles precisam estar embasados, eles precisam estar conectados de acordo com a palavra de Deus. Se os seus projetos, se os seus sonhos
não estiverem embasados na palavra de Deus, dificilmente eles serão concretizados. Os seus projetos, aleluia, os seus sonhos, eles precisam estar embasados na palavra do Senhor. Eu quero melhorar essa frase. Vamos deixar de viver os nossos projetos para viver os sonhos de Deus que estão de acordo com a sua palavra. Terceira lição nesta noite. Verso 24, a Bíblia diz: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Irmãos, os sonhos de Deus, eles nos despertam. Os sonhos de Deus, eles nos levantam. Os sonhos de Deus nos faz ter atitudes de se mover para que eles aconteçam. Olha só. E despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Aquele sonho que José recebeu de Deus, o despertou, o levantou, fez ele ter atitudes que o levassem para que o sonho de Deus se cumprissem. Os sonhos de Deus, eles nos despertam. As pessoas muitas das vezes sonham em ter algo, sonham em chegar em algum lugar, sonham em ter alguma posição ministerial, sonham em fazer algo para o reino de Deus, mas apenas sonham, apenas imaginam, e sonhos que não nos despertam, e sonhos que não nos faz ter atitudes de chegar no objetivo, são apenas ilusões. Mas os sonhos de Deus, Ele nos desperta para fazer algo. Os sonhos de Deus, eles nos animam. Os sonhos de Deus, Ele nos faz ter atitudes para chegar no objetivo. Glória a Jesus. A Bíblia diz no verso 24: despertando José do sonho, ele fez como o Senhor lhe ordenara. Nós não podemos ficar a vida inteira sonhando, a vida inteira achando, a vida inteira tendo apenas ilusões. Não, os sonhos de Deus, Ele vai te levantar. Os sonhos de Deus, Ele vai despertar você. Os sonhos de Deus vai fazer você ter atitudes de chegar no objetivo. Talvez Deus, Ele já te deu um sonho que você vai ser um médico, um advogado, que você vai passar em um concurso público, que você vai fazer uma faculdade, que você vai ter uma família abençoada, mas esses sonhos, eles estão te despertando, e você precisa se levantar e fazer conforme a palavra do Senhor. A Bíblia diz aqui que José sonhou, e quando ele despertou, ele fez conforme a palavra do Senhor. Os sonhos de Deus, eles nos despertam para se mover em direção aos sonhos de Deus. 3 lições nós aprendemos aqui. Versículo 22. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos projetos. O verso 22, nós aprendemos que os sonhos de Deus estão baseados em sua palavra. E terceiro, os sonhos de Deus, eles nos despertam, ele nos move para termos atitudes que nos levem a realizar estes sonhos. Que Deus abençoe a sua vida, reflita nesta palavra e passe a colocar os seus projetos de lado e a viver os sonhos de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.